Veterinário Móvel de Campinas começou a atender no bairro Nova Europa. O serviço gratuito ficará disponível até o dia 31 de julho nos Bosques dos Guarantãs, que fica localizado na rua Santa Rita do Passo 4, número 706, no Nova Europa. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira no período da manhã, das 8h30 ao meio-dia, e no período da tarde, das 13 às 16 horas. A unidade móvel também funcionará aos sábados, nos dias 5 e 19 de julho, para atender os tutores que não conseguem levar os animais durante a semana. Olha, o atendimento é por ordem de chegada com distribuição de senhas. Para ser atendido, o tutor precisa ter 18 anos ou mais, apresentar documento com foto e comprovante de residência em Campinas. Outra unidade do consultório veterinário móvel segue em funcionamento na Vila Boa Vista, com atendimento até o dia 11 de setembro, de segunda a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia e no período da tarde, das 13 às 16 horas. Para saber mais, é só acessar bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora são 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia. Obrigado a você que está ligado na Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que está ligada em FM 85.7. Você até agora ficou na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB. E com transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada para saber o que de mais importante acontece pertinho da gente na região metropolitana de Campinas, como principal destaque da nossa programação no Manhã Bandeirantes, e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante neste dia que marca o fim do mês de junho. Fim do primeiro semestre, estamos chegando já na reta final de 2025. Da metade para frente o tempo passa voando. E até às 11h30 nós estaremos ao vivo em FM 85.7 pelas plataformas digitais, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube com transmissão já iniciada e as imagens dos nossos bastidores. Aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com Danilo Capucci na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Às 10 da manhã e 3 minutos, sempre começando o nosso Manhã Bandeirantes com a orientação para quem nos dá carona pelas estradas, rodovias que cortam o nosso interior paulista. Caminho para São Paulo, neste momento, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes. Trânsito está praticamente livre em toda a sua extensão da rodovia dos Bandeirantes, só aquela travada natural para o horário na chegada à capital paulista. Diferente da rodovia Anhanguera, que encara o motorista alguns trechos com lentidão, como, por exemplo, na passagem por Jundiaí, e antes mesmo da chegada à marginal do Rio Tietê, o motorista já enfrenta lentidão um pouco antes ali na região de Pirituba, bairros da capital paulista cortados pela rodovia Anhanguera. Para o motorista que está neste momento pelo corredor Dom Pedro I, primeiro, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. E lembrando que qualquer problema no trânsito que você tiver, você pode contar pra gente também o que você encarou no seu caminho de volta para casa, na ida para o trabalho. Nesse momento, no corredor Dom Pedro I, as condições de visibilidade são boas, não chove, não tem problemas associados também a essa época do ano. O trânsito flui normalmente
E lentidão foi apresentada um pouco antes na rodovia João Cerezer, em Jundiaí, para quem vai acessar o sistema Anhanguera-Bandeirantes. Mas de todo o corredor Dom Pedro é o único ponto com um trecho acima do normal para o tráfego numa manhã de segunda-feira como essa. Na noite de ontem, durante o domingo praticamente todo, se estendeu também durante a noite, fluxo muito grande em razão de um concurso público que foi realizado pela Prefeitura de Itatiba. Então muita gente se deslocou para a cidade, saindo de Campinas, saindo de Jundiaí, saindo de Valinhos, Vinhedo, outros municípios vizinhos. E olha, provocou uma lentidão muito acima do normal, principalmente na praça de pedágio da rodovia Dom Pedro I, em função desse deslocamento. Um número expressivo de gente em busca de uma oportunidade na Prefeitura de Itatiba, num concurso público dos mais concorridos dos últimos tempos aqui na nossa região. E impressionante que isso provocou até lentidão nas rodovias que levam o motorista até a cidade, que agora busca novos profissionais. Na rodovia Santos Dumont, madrugada de hoje, teve um acidente em que um carro perdeu o controle e bateu contra a estrutura metálica que fica no canteiro central da Santos Dumont, no trecho que passa por Indaiatuba, quilômetro 48. Foi ali por volta de 2h30 da madrugada que o acidente aconteceu. O motorista não conseguiu fazer o teste do bafômetro porque prioridade era o resgate dele, que saiu com ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Mário Gatti em estado considerado grave. 2 veículos de passeio estariam envolvidos nessa história. No carro, além do motorista, tinham 2 outras pessoas que deram entrada no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba. Ainda há uma dinâmica a ser estudada, mas o carro bateu naquela pilastra que fica no canteiro central da Santos Dumont. A suspeita é que ele possa ter tentado uma manobra, desviado de algum motorista mais lento, mas isso tudo vai depender das imagens de câmeras de monitoramento que estão sendo procuradas pela concessionária e pela Polícia Militar Rodoviária, num trabalho que agora está a cargo da Polícia Civil para o avanço da investigação. Assim que as vítimas tiverem alta, e a gente espera que isso aconteça o quanto antes, nas próximas horas, elas também vão colaborar com o depoimento, vão poder explicar a dinâmica desse acidente, como tudo se deu, até para saber de quem é a principal responsabilidade por essa colisão. 3 pessoas, portanto, feridas, motorista que ficou em estado mais grave. Na pancada, ele ficou preso nas ferragens, o carro vai dar perda total, a coluna totalmente prejudicada, o carro irreconhecível da forma como ficou na rodovia Santos Dumont, em pleno canteiro central. Ele não chegou a atravessar a pista contrária, porque tem o guarda-reio de uma mão, guarda-reio da mão contrária, então o carro ficou no meio, bem no canteiro com gramado, mas acertando a coluna de sustentação que tem nesse trecho que passa pela cidade de Indaiatuba. Às 10h08, vamos girar nosso time de reportagens, as informações com quem está conosco, também espalhado aqui pela nossa região. Em Vinhedo tem novidade na administração da Santa Casa da cidade. A Prefeitura, a partir de agora, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai ser a responsável por esse hospital que atende não apenas moradores de Vinhedo, mas muita gente da região metropolitana de Campinas. A Graziele Geronde conversou com alguns desses pacientes, com o secretário de Justiça, Carlos Filippetti, e vai explicar pra gente como funciona essa nova administração a partir de agora no importante município que forma a RMC. Graziele. A Thalita é de Campinas. Ela trouxe a filha para passar por atendimento na Santa Casa de Vinhedo e precisou esperar por 3 horas. Chegava todo mundo, passava na triagem e ninguém chamava. E aí todo mundo começou a reclamar, começou aquela batição de boca. E aí elas falaram que era troca de plantão, mais 3 horas. Aí demorou tanto da gente reclamar, começou a chamar e lá dentro estava precário. Para os pacientes, a demora é o principal problema do hospital, que enfrenta dificuldades financeiras.
Por isso, a Prefeitura decidiu intervir na administração da Santa Casa da cidade. O decreto tem como objetivo solucionar a crise financeira e garantir o funcionamento da unidade. Por ano, a Santa Casa recebe um repasse da Prefeitura de R$ 45 milhões. No ano passado, o valor foi reajustado em 17%. Segundo o decreto, esse é o maior repasse da região per capita. Mesmo assim, a entidade teria alegado falta de recursos. Agora, no mês de junho, segundo nossos técnicos da Prefeitura, já foram utilizados cerca de 70% desses recursos. A partir do momento que você, apenas em uma entidade, você encaminha um montante tão vultuoso assim, de recursos, acaba você tendo que fazer, ceifando alguns outros serviços dentro da esfera da saúde, pois temos UBS, temos postos de saúde, né, regionais, então isso acaba impactando sim. O prazo para a intervenção será de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Nesse período, deve ser implantado um sistema para dar mais transparência ao serviço. Vai ser todo um trabalho de tentar implantar dentro da Santa Casa, para maior transparência dos recursos públicos enviados, toda uma sistemática de tecnologia aqui dentro, para que a Secretaria de Saúde, dentro da Prefeitura, possa praticamente em tempo real acompanhar o que está acontecendo aqui. 10 horas da manhã. 11 minutos agora, amanhã Bandeirantes atualiza você do que de mais importante aconteceu neste final de semana em Campinas e região. A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora que havia sido roubada de um CAC. CAC é a sigla para colecionador, atirador esportivo ou caçador, que é quem tem autorização para a posse de arma de fogo no Brasil. Além dessa submetralhadora, a PM também conseguiu apreender 12 quilos e 200 gramas de drogas entre crack e cocaína. Tudo isso escondido num imóvel que fica no Jardim Planalto, aqui em Campinas. O dono acionou a Polícia Militar após encontrar materiais que teriam sido deixados por um antigo inquilino, que agora faz parte da investigação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a denúncia foi feita pelo próprio dono da casa. Ele estava mexendo nos cômodos quando, de repente, encontrou essa arma de calibre restrito, que já se sabe a origem. Foi roubada de um CAC em 2023. O imóvel estava alocado no nome de um suspeito que, por não pagar o aluguel, perdeu o direito da locação. Ele já está sendo procurado para prestar depoimento no caso registrado no 4º Distrito Policial de Campinas, como posse ou porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e a localização de apreensão de um objeto que, não se tem dúvida, é de origem ilícita, é um armamento roubado há praticamente 2 anos aqui na cidade. Aqui em Campinas também uma outra investigação descobriu uma cliente que, na verdade, aplicava golpes em lojas de roupas. Alguns comércios têm feito uma... Como que eu posso usar o termo? Vamos dizer que você pode fazer o uso das roupas que você experimentaria num mostruário, que você experimentaria na própria loja. Há um empréstimo para que alguns clientes levem essas roupas para casa. E aí uma mulher usava sua lábia, seu poder de convencimento, para ganhar a confiança de vendedores, gerentes, até proprietários de lojas em Campinas, geralmente loja de roupa cara, de roupa de granfino, dizendo que, olha, eu queria utilizar essa roupa, eu queria comprar esse produto, mas eu preciso mostrar para o meu marido se ele vai gostar, eu preciso ir para casa porque ali eu me sinto mais confiante, e a loja autorizava. Ou as lojas autorizavam. E aí, se descobre um golpe que deixou um prejuízo de pelo menos R$150 mil. A mulher sumia do mapa. As roupas eram revendidas, ao que tudo indica. Mas agora a casa caiu. Ela foi presa e o repórter Guilherme Selegato conversou com algumas dessas vítimas e com o delegado à frente dessa investigação, Dr. Luiz Fernando Dias de Oliveira, e conta ao Guilherme Selegato os detalhes a partir de agora para você. Roupas de luxo. Esse era o foco da mulher que se passava como cliente para enganar as lojas.
Essas foram apenas algumas das peças apreendidas encontradas na casa da suspeita. Para se ter uma ideia, em uma das lojas, esse corcelê com pedrarias custa aproximadamente R$ 4.100. Já uma saia como essa era vendida por mais de R$ 3.000. Um prejuízo total estimado em cerca de R$ 130 mil. Pelo menos 5 lojas foram alvos da suspeita. Em algumas, inclusive, ela tinha até cadastro como cliente e já tinha realizado compras. A mulher sempre se apresentava como advogada, jornalista e assessora parlamentar e conseguia convencer as funcionárias a levar as peças de roupa para casa como uma espécie de consignação para devolver no dia seguinte. Porém, isso não acontecia. A dona de uma das lojas, que fica no Cambuí, preferiu não se identificar, mas contou à nossa equipe que o prejuízo foi de R$ 42 mil e que ela e a família foram ameaçadas pela suspeita. A minha filha ligava, a minha funcionária ligava, e o dia que a minha filha ligou para ela à noite, ela chegou a ameaçar a minha filha de morte. Ela falou: essa loja é minha, eu faço dela o que eu quiser. E quem que você prefere que eu mate primeiro? Seu pai, sua mãe ou seus filhos? Todas as vítimas foram ouvidas e as mercadorias devolvidas. A mulher de 41 anos que aplicou o golpe foi intimada a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Para passar por uma análise aí por parte da investigação, vamos pedir autorização judicial para tanto, para que a gente tente identificar se porventura existia algum tipo de encomenda de terceiros para que isso fosse feito, se ela de certa maneira comercializava essas peças. Fato é que num primeiro momento a gente não tem como apontar a participação de outras pessoas, até mesmo porque grande parte das peças foram encontradas já no guarda-roupa da suspeita, ou seja, com indicativos de que seria para uso pessoal. 10h16. Ainda hoje, o Manhã Bandeirantes vai falar de um dia importante na Câmara Municipal de Campinas. Nesta segunda-feira, vão ser definidos os futuros de 2 vereadores eleitos em 2024, um já bem experiente no Legislativo da Casa, outro em primeiro mandato. Hoje, obrigatoriamente, a Câmara Municipal de Campinas vai precisar votar o relatório da comissão processante que pediu o arquivamento do processo contra o vereador Vini Oliveira do Cidadania por 2-1. O relator Nelson Osseri pediu o arquivamento no trabalho feito de depoimentos por parte da acusação, por parte da defesa, e foi acompanhado pelo vereador Nick Schneider. Voto contrário na comissão foi da presidente Mariana Conte. Hoje, os 33 vereadores vão se debruçar com o relatório, com a leitura do texto e principalmente com a votação. Mas hoje também vai ser definido na Câmara Municipal de Campinas o processo de abertura de impeachment a partir de uma comissão processante, tal qual o mesmo rito com o vereador Vini Oliveira, mas tendo como alvo o vereador Zé Carlos, que num acordo com o Ministério Público, segundo confirmação do próprio Ministério Público, confirmou o fato dele ter, uma vez presidente da Câmara Municipal, recebido propina para garantir a continuidade de alguns contratos de parceiros da casa. O Ministério Público não mexe com cassação de mandato. Ele investiga na esfera criminal. Na esfera política, estará nas mãos dos 33 vereadores decidir se hoje haverá ou não a abertura de um processo de investigação contra o vereador Zé Carlos. Ainda hoje, nós vamos trazer os argumentos dos vereadores da comissão processante que, ao que tudo indica, contra o vereador Vini Oliveira, deve ter o arquivamento confirmado hoje à noite e um pouco do clima dos bastidores também da votação para a comissão processante do vereador Zé Carlos do PSB. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a gente conta para você sobre algumas novidades que marcam algumas leis relacionadas ao Brasil e como isso mexe diretamente também com alguns setores da economia. Continue conosco e você sabe, sua mensagem é sempre muito bem-vinda pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Daqui a pouquinho, giro da participação do ouvinte
os assuntos que marcam esta segunda-feira, os bastidores da política em Campinas e região e muito mais informação na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As 7 praças de pedágio da região passarão por um aumento na tarifa de 5,32% a partir de amanhã. As mudanças são válidas para as praças de pedágio da rodovia Anhanguera e Bandeirantes, que cortam Campinas e região. Segundo a concessionária, o reajuste foi autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Transporte do Estado de São Paulo, que considerou um percentual de 5,32% baseado na evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de maio de 2024 a maio deste ano, visando mitigar o impacto de desequilíbrios econômicos financeiros. Na rodovia Anhanguera, a praça de pedágio de Valinhos vai passar a ter uma tarifa de R$ 13,60. Já em Nova Odessa, vai para R$ 12,10. E em Limeira, R$ 9,20. Já na rodovia dos Bandeirantes, a praça de pedágio de Campo Limpo Paulista vai passar a ter uma tarifa de R$ 13,70. Em Itupeva, R$ 13,60. Em Sumaré, R$ 12,10. E em Limeira, R$ 9,20. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 22 minutos, 10h22. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes. Deixa eu fazer uma primeira rodada com a participação dos nossos ouvintes. O primeiro com as mensagens de texto. Depois, numa próxima rodada, a gente coloca também as mensagens de áudio para a gente ir girando a participação de muita gente que está conosco. E, aliás, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Tem muita gente que acompanha, não participa, mas a audiência do nosso Manhã Bandeirantes, felizmente, crescendo muito a cada dia, e é um orgulho saber que a gente está conseguindo fazer companhia para você. E, claro, nem sempre vai agradar, nem sempre vamos concordar com o mesmo assunto, mas a nossa ideia no Manhã Bandeirantes é termos esse espaço democrático para a gente pensar sobre o que mexe diretamente com a nossa vida, para a gente poder ter um discurso, um diálogo que seja civilizado, e que a gente possa discordar com opiniões, com argumentos e assim, quem sabe, voltar a ter a capacidade, pelo menos no nosso microcosmos aqui, a nossa capacidade de conversar sobre assuntos que a gente não concorde, mas que a gente possa conviver em sociedade. Deixa eu agradecer aqui a mensagem que chega do Edson Elias. Bom dia, Heitor, boa semana. Bom dia para você, Edson. Tenho lido em algumas postagens que um vereador em Campinas confessou o crime de pedido de propina e que não sofrerá punição. Isso é sério? Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Vereador trai a confiança dos eleitores, envergonha a família e fica impune. No Japão, parlamentares se atiram do alto de um edifício para não encarar a família e a população de tanta vergonha. Mensagem que chega também, daqui a pouco a gente fala sobre a Câmara Municipal de Campinas. O Adriano Vermelho, um ótimo dia para você, Adriano. Vivemos tempos muito estranhos, caros amigos, onde o caos
é a ordem do dia e tudo de absolutamente ruim, legalmente desonesto e moralmente condenável, acreditem se quiser, são bases estruturadas para a construção de discursos, narrativas de ambos os lados. Querem um exemplo? Veja o caso absurdo do desvio, roubo dos aposentados com milhões de vítimas. Outrora seria o suficiente para enterrar a carreira de qualquer político envolvido ou responsável, mas hoje não, porque eles aprenderam que a desfaçatez e a falta de vergonha são parte do jogo sujo. Tanto que o discurso de direita acusa a esquerda que no governo deles que o golpe tomou forma e cresceu muito. Ao contrário, a esquerda afirma que foi num governo de direita que nasceu esse esquema fraudulento. E mais, querem parecer justos e vão pagar todos os lesados. Como se não fosse obrigação, escreve o Adriano. E digo mais, esses e mais outros argumentos hipócritas e sem escrúpulos serão peças de campanha nas próximas eleições de ambos os lados. Amigos, é um perigo para nós, enquanto sociedade, não nos indignarmos mais com esse golpe impiedoso, com esses golpes impiedosos e pior, os apoiarmos, fechando os olhos para todos que tiveram ligação direta ou indireta com crimes tão infames. Desejando bom dia a todos aqui presentes também no estúdio e a todos que acompanham o Manhã Bandeirantes. Eu sinto que é uma sensação, eu sinto que é um momento que as pessoas perderam um pouco a vergonha de serem ignorantes, viu, Adriano? Antes você, quando não conhecia algum assunto, ou quando você não entendia de algo, em geral a gente ficava quieto na nossa, a gente buscava informação, buscava conteúdo para não falar algum tipo de besteira. Hoje em dia parece que não, parece que as pessoas, elas têm orgulho quando não sabem do que estão falando. E no fanatismo político, isso é muito perigoso, porque você compra uma história porque você se sente pertencente a um lado, sem entender que às vezes esse lado está te prejudicando, que você pode divergir do outro lado, mas é importante ouvir o que o outro lado tem a dizer e apresentar como soluções, como práticas, até para ter argumento para discordar, até para ter argumento para dizer não. O que estão apresentando do lado contrário do que eu penso é ruim por isso, isso e isso. E não é ruim porque é deles. Isso a gente parece que perdeu um pouco realmente a capacidade de argumentar. A mensagem do Edivalmir Massa. Heitor, o aquecimento global está provando que o homem está certo. Veja o deserto do Atacama, o mais árido do mundo, depois de décadas a fio, nevou. Isso não é incrível? Edivalmir, não entendi a mensagem. Se você puder mandar pra gente um pouco do que você pensa a respeito do assunto, conta um pouco mais pra gente aqui, porque eu não entendi pra onde foi exatamente a condução da sua mensagem. É sempre bom ter você conosco, a sua participação. Mensagens a gente vai seguindo. Quando ele se refere ao caso do deserto do Atacama, o gancho principal é a história dos brasileiros que passaram 32 horas presos, né, com medo de morrer em função do que está acontecendo no Atacama, no Chile, depois de uma forte nevasca. Mas, enfim, se quiser detalhar um pouco mais aqui a sua contestação ao aquecimento global, por favor, pode mandar, que a gente vai levar adiante também para os especialistas no assunto. 10h28, Nath Luquezzi. Muito bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bora, mais uma semaninha começando, hein? Com temperaturas mais altas, mais baixas, frio do deserto do Atacama ou calor do deserto do Saara? Pois é, mas uma nova onda de frio vai atingir algumas áreas aqui da região de São Paulo nesta semana. A mudança no tempo, porém, não deve causar recordes de mínimas como a gente viu nos últimos dias, não. Mas tem um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado que, apesar das previsões indicarem acumulados baixos de chuva, o destaque fica por conta dos fortes ventos que virão por aí durante essa semana, que podem provocar diversos transtornos, como destelhamentos, quedas de árvores, postes, enfim, além de comprometer algumas infraestruturas urbanas em algumas localidades. Mas para hoje, segundona, o tempo segue firme, as temperaturas devem seguir típicas mesmo do inverno, como a gente viu, mínimas mais baixas durante a manhã, madrugadas mais frias, noites mais frias e as tardes mais quentes. Hoje a máxima, por exemplo, 26 graus aqui para a cidade de
de Campinas. Então, essa semana teremos mais uma frente fria. Vamos ver se ela vai ser o suficiente para derrubar as temperaturas. Lógico que durante a semana eu vou atualizando vocês, que a gente sabe que esse tempo maluco, cada hora muda e a gente tem que trazer para vocês todas as atualizações. 10h29. O Manhã Bandeirantes também é prestação de serviços e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou neste mês de junho, no último dia 18, o FOME-PID, com ano base 2024, um formulário eletrônico usado por empresas para declarar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e ter acesso aos benefícios fiscais da chamada Lei do Bem, que está no Brasil em vigor desde 2005. Mas afinal, o que é a Lei do Bem? E como as empresas podem também participar do desenvolvimento de pesquisas no Brasil? Nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Júlio César Pícaro, que é diretor técnico da Pieratiani Desenvolvimento de Empresas. Júlio César, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, é um prazer estar com todos os ouvintes aí para a gente falar desse importante mecanismo de desenvolvimento do país, que é a Lei do Bem. Como é que ela funciona e, desde que entrou em prática, como é que ajudou a Lei do Bem com o desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil? Bom, vamos lá. A Lei do Bem é o instrumento mais democrático de incentivo às empresas no Brasil. Ela é transversal, permeia por todo o segmento, todos os segmentos da economia do Brasil. Ela foi promulgada em 2005, é uma evolução do antigo programa, o PDTA, que existia, que era o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário. Em 2005, passou a ser estruturado como a Lei do Bem, regulamentado em 2006, e ao longo desses 20 anos, ela vem com um número crescente de empresas. Quem pode participar dela são as empresas que estão no lucro real, tenham projetos de desenvolvimento de inovação tecnológica, tenham lucro fiscal, que assim pode deduzir. Os principais incentivos é uma redução do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Falando em 2023, o último ano que foi reportado, porque o que aconteceu no ano de 2024 vai ser reportado este ano agora até o dia 30 de setembro, que é a data limite para as empresas submeterem os seus formulários ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em 2023, tivemos 3.678 empresas, né, que pleitearam seus incentivos, com uma renúncia fiscal aí de 9,8 bilhões, um investimento em P&D de 42 bilhões aproximadamente, e o Sul e o Sudeste são onde está concentrado os maiores investimentos. 88% de todo esse montante são empresas que estão estabelecidas na região Sul e Sudeste, principalmente na região Sudeste com 50%, 57%, na região Sul 31%. Foram 34.291 pesquisadores atuando em projetos de desenvolvimento e inovação tecnológica, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação avaliou pouco mais de 13.600 projetos que apresentavam conteúdos de desenvolvimento tecnológico. Certo? É muito significante, se considerarmos lá em 2005, que foram apenas 100 e poucas empresas que iniciaram o programa, hoje com 3.678, há uma progressão, é esperado que esse número, inclusive, aumente, por se tornar um instrumento muito democrático e muito importante. Afinal, sem tecnologia, o país não se desenvolve, certo? E esse é um mecanismo que foi desenvolvido para que as empresas possam ter fôlego para investir em desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento. Nesse montante, aí, todo esse ano em 2023, considerando o número de pesquisadores, 2% tinham título de doutores, 5% desse total de pesquisadores eram mestres, 66% graduados, 14% pós-graduados e pouco mais de 10% profissionais de nível técnico, além de apoio, pessoal de apoio técnico que ajudam no desenvolvimento dos projetos. Nós, da Pieratiani,
no ano de 2023, trabalhamos aproximadamente 150 programas, 150 empresas, certo? Que gerou aproximadamente 1,5 bi de benefícios às empresas. E, além disso, outros mecanismos de fomento que existem no Brasil, financiamentos, por exemplo, FINEP e assim por diante, BNDES, nós conseguimos mais de 462 milhões de reais para as empresas desenvolverem seus projetos. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversa com Júlio César Pícaro, diretor técnico da Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, falando sobre a Lei do Bem e o prazo agora estipulado também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a declaração de investimentos aqui no país. Bom dia. Esse ano, o novo formulário traz algumas melhorias que são significativas. Quais que são os passos hoje para declarar esses investimentos? É fácil fazer isso via internet? Sim, é fácil. Existe toda empresa que vai pleitear seus benefícios, necessariamente tem que fazer um cadastro dentro da plataforma do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde ela cadastra necessariamente o representante legal da empresa, tem que ser coloca seus dados, ele é notificado por e-mail para confirmar que a empresa estará participando do programa. A partir daí, ela tem acesso a uma página específica dela, dentro do sítio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e lá no form ela vai fazer todo o cadastro dos seus projetos, dispêndios e assim por diante, tá? O que traz o novo form, que é bastante significativo e teve bastante aprimoramento? A principal questão que aconteceu nos anos anteriores, 2021, 2022 principalmente, era com relação a projetos de empresas de um mesmo grupo econômico, certo? Que eram projetos que eles compartilhavam, com custos compartilhados, que não havia espaço, campos específicos para explicar como que essas empresas compartilhavam seus custos para desenvolvimento de seus projetos. Esse ano apareceu isso lá dentro do formulário, importante, e tem um manual explicativo que, quando teve o lançamento do novo form, foi disponibilizado, ele está no site do Ministério, e um outro ponto bastante importante, empresas que já têm projetos aprovados em outros programas de benefício, por exemplo, Embrapi, FINEP, você lança lá dentro esses projetos, a marcação, aonde eles já foram lançados e aprovados, isso facilita o processo de análise no Ministério da Ciência e Tecnologia, certo? Facilitando a aprovação deles, demandando muito menos horas dos avaliadores para os projetos. Além disso, outras melhorias muito significativas apareceram. Primeiro, houve uma redução do número de caracteres. Você vai me dizer assim, puxa, mas diminuiu o espaço que eu tenho para lançar minhas informações sobre o programa? Sim, diminuiu, mas o que o Ministério deseja é que haja uma síntese bastante precisa do que são os projetos, do que é cada um daqueles projetos, certo? E há a oportunidade agora para cada campo subir arquivos explicativos, documentação comprobatórias, todos em PDF, como está apresentado lá no manual que o Ministério disponibilizou, e isso facilita muito a análise dos avaliadores. Além disso, é importante, e apareceu no novo form, certo? Que seja indicado que os projetos individuais de cada empresa, em qual linha estratégica do governo, de desenvolvimento tecnológico do governo, ela está alinhada, certo? Por exemplo, com a Nova Indústria Brasil, além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, isso também está lá dentro. Outro ponto importante é que o governo estimula que mais mulheres participem de P&D, que entrem nos programas e sejam pesquisadoras. Então, existem campos lá para mostrar a evolução do quadro de pesquisadores com o público feminino, certo? Além desse ponto, o nível de maturidade tecnológica, o TRL, certo? Como é chamado, também você precisa enquadrar como é o seu projeto.
Foram bastante significativas essas mudanças e, principalmente, abre campos dentro do formulário para que as empresas consigam colocar documentos que evidenciem cada espaço de explicação do projeto. A parte técnica, a parte de dispêndios, a parte dos recursos humanos, que é extremamente importante para que os avaliadores possam efetivamente ter uma ideia global de como o projeto foi desenvolvido e para chegar à sua aprovação. Júlio, para a gente finalizar, você citava os números do ano passado, né, das 3.878 empresas participantes, um crescimento de 25,7%, e os principais setores pelo levantamento do ano passado são fabricantes de software, do ramo da mecânica e do segmento de transporte eletroeletrônico, química e petroquímica. Perfeito. A gente sabe que quem investe está esperando um retorno, está esperando um lucro ou uma resposta que diminua talvez os custos, enfim, quem investe espera um retorno. Só que com ciência, tecnologia, com pesquisa, esse retorno nem sempre é imediato. É preciso respeitar o tempo da pesquisa, é preciso respeitar o tempo dos resultados práticos aparecerem. Como é que fica esse equilíbrio pelo histórico, né, desde 2005, da chamada Lei do Bem? Há uma paciência por parte da iniciativa privada para que as respostas a esse investimento venham no seu tempo, sem que haja uma antecipação pela urgência, pela necessidade de quem está colocando dinheiro? Bom, é uma boa pergunta e é bastante interessante. No passado, começamos uma pesquisa, já há bons anos atrás, uns 10 anos atrás, o quanto que o governo arrecadaria de impostos fazendo uma, entre aspas, renúncia fiscal, certo? Pela Lei do Bem, que na realidade você vai ver que não é uma renúncia, é um investimento. A cada R$1, certo? Que era de renúncia fiscal dada pelo governo, e num médio prazo, curto médio prazo, ele arrecadava R$4 no mínimo a mais. Então, é um investimento. As empresas têm isso na sua ciência, e elas sabem que se não investirem em tecnologia, elas vão estar fadadas a perder negócios, certo? Novos entrantes ou a própria concorrência que for mais ágil vai acabar dominando o mercado. Então, é imperativo que as empresas efetivamente se dediquem ao desenvolvimento tecnológico, à busca por novos conhecimentos, por domínio de tecnologias. É aí que está a grande chance do Brasil crescer e das empresas que estão instaladas no Brasil crescerem. É importante entender que tem um detalhe que o próprio pessoal do Ministério, em reuniões que tivemos com eles, falava o seguinte: a Receita a Federal do Brasil pensa no hoje, no imediato. Renunciar é ruim. Porém, ciência e tecnologia pensa a médio e longo prazo. Renuncio hoje para ganhar amanhã. E é esse equilíbrio que a Receita Federal e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, certo, vão procurando entrar num acordo. Existem alguns projetos de melhoria que tramitam no Congresso Nacional, né, para melhorar a Lei do Bem, torná-la um pouco mais clara, mais abrangente, mas ainda esse é um outro assunto e esperamos que 2025 ou 2026 a gente tenha alguma novidade de melhoria desse arcabouço legal para incentivos à inovação tecnológica. Detalhe, um país que não investe em tecnologia é o país que não evolui. Não dá para ser apenas, certo, um país de fabricação ou ser convertedor. Precisa dominar tecnologias para avançar no mundo globalizado. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com Júlio César Pícaro, diretor técnico da Pieracciani Desenvolvimento de Empresas, a quem agradecemos muito pela atenção com o nosso ouvinte. Júlio, um ótimo trabalho para você, para toda a equipe, e espaço sempre aberto para falarmos sobre um assunto tão relevante para a nossa economia como o desenvolvimento de pesquisa, ciência e tecnologia no Brasil. Nós da Pieracciani que agradecemos, muito obrigado pela oportunidade a todos os ouvintes e esperamos realmente que o Brasil cresça tecnologicamente, seja respeitado no mundo por esse lado importante da ciência. Muito obrigado e um bom dia a todos. É o desejo de todos nós, agradecendo ao Júlio César Pícaro, portanto, falando sobre a Lei do Bem, com o prazo aberto para declaração dos investimentos realizados no ano 2024 e
por que não criando também uma cultura para que novas empresas incentivem na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação. Agora, é um país complexo com a sua carga tributária. Estamos num Brasil em que você precisa sempre declarar o seu imposto, sempre ter o seu patrimônio observado pelas autoridades. Não é novidade apenas no Brasil. Lógico que não, mas a gente tem uma carga tributária extremamente alta, um sistema tributário extremamente complexo. E para quem fez a declaração do imposto de renda, agora é a hora do... E aí, meu governo, vai devolver com a restituição parte do que se foi pago ou não? Nath, tem novidade a respeito desse assunto? Porque nesta segunda-feira a Receita Federal liberou aí o segundo dos 5 lotes de restituição deste ano, maior da história em números de contribuintes e em valor. O lote também contempla restituições residuais de ano anteriores. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, no caso a pré-preenchida e o PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. Neste lote não haverá pagamento a contribuintes sem prioridades. Liberada no último dia 23, a consulta pode ser feita através da página da Receita Federal na internet. Então basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda. Em seguida, no botão Consultar a Restituição, também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita Federal, feito para tablets e smartphones. O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF, que foi já informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja nessa lista, só entrar em contato com o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. A entrada em vigor da reforma tributária, que vai unificar tributos sobre o consumo, vai mudar a lógica de cobrança e apuração de impostos no Brasil. E isso deve impactar profundamente a rotina de pequenos, médios e até grandes produtores rurais. Um dos pontos centrais vai ser o controle mais rigoroso das notas fiscais eletrônicas, que vão passar a ser um dos principais instrumentos de cálculo, compensação e rastreio do novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA dual. Vamos entender melhor como é que isso vai mudar a cobrança para os produtores rurais e se isso vai ter um impacto, de repente, diretamente na cadeia de alimentos no Brasil. Nosso convidado, a partir de agora, às 10h46, aqui no Manhã Bandeirantes, é o Gustavo Venâncio, da Lastro Agronegócio. Gustavo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Um prazer é todo meu falar com vocês novamente. A mudança com a reforma tributária, ela passa a vigorar já esse ano, né? Desde 2025, algumas mudanças já passaram a ser aplicadas para esses setores. Mas explica pra gente como é feito hoje e como a reforma tributária mexe diretamente com esse produtor. Na verdade, ela vai começar em 26, né? Com uma fase de testes. E o objetivo é começar, vamos dizer assim, para valer em 2027, né? O IVA Dual, o que aconteceu? O CBS, vai ser criado o CBS e o IBS, né? O CBS, que vai ser lá da União, né? Do governo federal. Então, o que vai começar é através do CBS, que vai juntar o PIS, COFINS e IPI, entendeu? O IBS, que vai demorar um pouquinho, vai começar em 29 a entrar em vigor, né? Então, a gente vai ter um período longo aí de andar com os dois pés, um pé em cada canoa, né? Com o atual regime tributário e o futuro regime tributário. O que afeta muitos produtores rurais é que, assim, na verdade, a gente até brinca que... Brinca não, né? Mas o setor agro vai ser o setor, um dos mais impactados. Vamos falar, o setor agro, serviços e o imobiliário vão ser um dos mais afetados com a questão da reforma tributária. Porque, na verdade, o setor agro, ele vinha aí de uma série de coisas... meio que fora, né, do atual regime. O produtor rural nunca pagou PIS, COFINS, nunca pagou IPI, por exemplo, né? Nem imposto sobre serviço, né? E agora ele vai ser um contribuinte de tudo.
Nath Luquezzi, Gustavo Venâncio, da Lastro Consultoria em Agronegócios, é o nosso convidado no Manhã Bandeirantes. Bom dia. E a gente sabe que nem sempre é a mesma realidade, né? A gente que vive aqui na cidade já está habituado. Muitos produtores rurais, então, ainda não estão cumprindo essa exigência. Por que isso seria um sinal de alerta? Esse produtor que ainda não está habituado a essa emissão correta e tudo fiscal, mais... né? Exatamente. Qual que é o risco de não conseguir? Só para vocês terem uma ideia, tá? Tudo dentro da reforma tributária, ela vai ser baseada na nota fiscal, tá? Pra você ter uma ideia, vai ter nota fiscal de venda de um imóvel, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de nota fiscal, o produtor rural, a obrigação da nota fiscal eletrônica mesmo, começou a valer este ano para o produtor, né? E tem uns produtores bem pequenininhos que ainda neste ano nem são obrigados, assim, mas são, né, vamos dizer, agricultura familiar. Mas o que acontece? É igual você falou mesmo. No geral, o pessoal já é meio que habituado a fazer emissões de nota fiscal, principalmente de meio eletrônico. O que não ocorre com o produtor rural, né? O produtor rural, ele começou a fazer essa emissão obrigatória no Brasil inteiro este ano, a partir de fevereiro, e por isso que a gente vem batendo nessa tecla da importância de emitir a nota fiscal eletrônica corretamente, porque ela que vai embasar toda a reforma tributária para todo mundo. É a emissão correta da nota fiscal, tanto para pagamento de imposto, quanto para de quem ele compra também, né? De quem você compra, você vai ter um crédito aí sobre o IBS e CBS. Então é importante que você compre também de maneira correta essas notas fiscais, entendeu? Então por isso que vai impactar na rotina do produtor rural, não vai dar para você fazer uma nota fiscal eletrônica de qualquer jeito, vamos falar bem a verdade assim. Agora, entendeu? vai aumentar o custo para esse produtor rural também? Com certeza. E isso significa que o repasse vai vir para o preço final, porque a gente sabe qual é a realidade no Brasil. Tudo que aumenta a gasolina, aumenta o valor do alimento. Se aumentar o custo para o produtor rural, a gente pode sentir o impacto disso na feira, no mercado? Com certeza. Isso realmente é uma brincadeira, tá? A gente fala, por exemplo, que a reforma tributária é um imposto, o IST, Imposto sobre Tudo. Então, que hoje muita coisa não se pagava de imposto, vai começar a pagar imposto, né? A base de contribuição vai aumentar muito. E isso, com certeza, vai impactar no agro. Por quê? Se você pegar hoje, se você pegar um adubo, por exemplo, adubo fertilizante, ele não paga PIS/COFINS, né? Ele é isento de PIS/COFINS e de IPI, entendeu? Com a reforma tributária ele vai pagar. Ele não vai pagar o PIS/COFINS, mas ele vai pagar o CBS. Então, é só um exemplo, né? De uma série de coisas que vão entrar como imposto a mais para o produtor rural. E isso, com certeza, vai impactar no custo dos alimentos para todo mundo. Por isso que, assim, no Brasil a gente espera as cenas dos próximos capítulos, né? Sempre. Mas uma coisa que é certa é que vai impactar negativamente o setor. Você acha que vai aumentar, vai ter uma maior segurança jurídica no setor? Ou você acha que vai aumentar ainda mais a complexidade? Para o setor agro vai aumentar a complexidade, tá? Porque só para vocês terem uma ideia, o que acontece, né? O que a reforma diz? O produtor que fatura acima de 3.600.000, ele vai ter as mesmas obrigações fiscais e tributárias de uma pessoa jurídica. Então, você imagina que ele vai ter a mesma obrigação fiscal e tributária de vocês aí, de uma rádio. Entendeu? Uhum. Ele vai ter as mesmas obrigações. Ele vai ser equiparado a uma pessoa jurídica. Se ele faturou acima de 3.600, ele vai ter as mesmas obrigações. Quais são essas obrigações, Gustavo? Isso é a espera que todo mundo está aí, que teoricamente o governo vai soltar agora até setembro ou outubro deste ano. Os detalhes de quais serão as obrigações de todo mundo, vamos pôr assim, né? E o produtor rural vai se enquadrar nisso. Então, aqueles que faturam acima de 3.600 vão ter as mesmas obrigações. Vão ser igualzinho uma pessoa jurídica. Por isso que vai aumentar a burocracia para eles, a complexidade. É lógico que o que se vende é que vai facilitar para todo mundo, vai ficar mais simples. Mas para o produtor rural que não fazia recolhimento quase que nenhum,
né, de ICMS, por exemplo, na hora da venda, é lógico que ele pagava alguns tributos quando ele comprava algumas coisas. Mas para ele, a obrigação dele mesmo de prestar contas para o fisco, de mandar documentos mensais, tal, essas coisas, isso vai impactar, vai aumentar a complexidade do negócio dele. Agora, um relatório da Receita Federal apontou que o agronegócio recebeu, entre janeiro e agosto de 2024, fechando números fechados, isenções fiscais no Brasil de quase 30 bilhões de reais. As empresas que participam do mercado de agrotóxicos, por exemplo, ficaram com uma fatia de 21 bilhões de reais em renúncia fiscal no primeiro semestre desse ano. Então, já há muito incentivo e várias isenções fiscais para o agronegócio no Brasil. De certa forma, também não há um pouco do... Como é que eu vou usar um termo? Um pouco do choro do agronegócio nessa situação também, Gustavo? Eu não digo o choro, assim, o que eu falo? Na verdade, o objetivo da reforma tributária era igualar todo mundo, né? Então, vamos colocar um negócio, uma alíquota que vai ser igual para todo mundo, independente se você é um prestador de serviço, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um dentista, independente. Se você é uma rádio, independente, né? O objetivo da reforma foi esse. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo agora da questão do defensivo, como você bem colocou, ele realmente é isento, ele é isentado de alguns tributos, né, que é as renúncias fiscais. Cai-se só que assim, obviamente depois, quando teve essa ideia da reforma tributária, o pessoal começou a fazer os lobbies de setores, aí cada setor começou a tentar abaixar o seu custo, a sua mudança ali, né? Setor de educação, setor de saúde e tal, e o agro também. Então o agro ele conseguiu ter algumas coisas na reforma tributária, alguns benefícios, mas obviamente é isso que você falou, tinha coisas que não pagavam, que agora vão pagar, né? O impacto disso real, se isso ainda a gente vai ter que estudar. Agora, muita gente se fala de planilha e tal, mas na verdade é um pouco futurologia, sabe? Na verdade a gente vai precisar realmente esperar a regulamentação, né? E fazer conta, né? Aí começar a realmente fazer conta e ver como é que vai ficar essa história. Se é muito choro ou pouco choro, né? Respondendo a sua pergunta inicial aí. Só entendeu? O tempo dirá, né? Só o tempo dirá. Porque só para vocês terem uma ideia, tudo vai gerar crédito e tudo vai gerar débito. Então todo mundo, imagina que você compra alguma coisa, ele vem com CBS e IBS, né? E se eu sou uma pessoa jurídica, eu consigo me creditar daquilo e abater no que eu tenho que pagar depois. Então, se essa coluninha de crédito e débito for justa, né? Talvez o impacto não seja tão grande. Agora, se o governo começar a falar assim, isso tem imposto, mas você não pode se acreditar, eu não vou te devolver, sabe? Se eles começarem a empipinar o negócio, que pode ser que tenha um reflexo negativo. Agora, se for lá pela ideologia, né, de quem criou toda a reforma, se for todo um negócio bacana, aí realmente não vai ser tão... Vai ser uma reclamação sem tão fundamento, entendeu? Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Gustavo Venâncio, da Lastro Agronegócio, falando sobre o impacto da reforma tributária para o setor de agronegócios no Brasil. Gustavo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre o importante setor do agronegócio aqui no país. A única coisa só que eu queria terminar de falar é que assim, a única certeza que a gente tem é que o produtor se adeque realmente à questão atual, né? Da nota fiscal eletrônica, de fazer as coisinhas certas, que aí ele se adequando, com certeza ele vai entrar melhor, mais formalizado, mais profissionalizado na reforma tributária, né? Estou à disposição aí, muito obrigado por terem me escutado. Nós é que agradecemos. Gustavo Venâncio conosco nessa edição do Manhã Bandeirantes. Um rápido intervalo, na volta, um giro com a participação do nosso ouvinte e vamos entrar no assunto da Câmara Municipal de Campinas, que hoje vota o relatório da comissão processante que pede o arquivamento do processo de impeachment, cassação do mandato do vereador Vini Oliveira
e vota a possível abertura de uma nova comissão processante, dessa vez contra o vereador Zé Carlos. A gente explica para você e conta como que os vereadores da comissão votaram e quais foram os argumentos na sequência, logo depois de um rápido intervalo. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Já bateu saudade daquele friozinho? Então se prepara que o tempo promete virar amanhã, terça-feira. A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de ventos fortes hoje à noite na região aqui de Campinas. Isso acontece por causa da chegada de uma nova frente fria que também vai mudar o tempo na região. O alerta vale não só para Campinas, mas também para São José dos Campos, capital paulista, Baixada Santista, os vales do Ribeira e do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Apesar da previsão indicar pouca chuva, o principal risco são os ventos fortes, que podem causar problemas como queda de árvores, destelhamentos e danos na rede elétrica. A partir de amanhã, dia 1º de julho, a temperatura máxima começa a cair aqui em Campinas. As mínimas seguem por volta dos 15 graus e as máximas ficam em 21 graus. Na quinta pode chover e os termômetros devem marcar até 17 graus de máxima e 11 graus de mínima. Já na sexta, a máxima deve subir para 19 graus, mas a mínima continua nos 11 graus. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 2 minutos, 11:02. Um segundo giro com a participação do nosso ouvinte. Deixa eu priorizar agora as mensagens de áudio. Tem algumas mensagens de texto que a gente vai também trazendo ao longo dos próximos assuntos, mas ouvinte manda mensagem de áudio, participa conosco e tem voz ativa na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia a todos também. Você viu a nova brincadeira das crianças aí, Heitor? Uma enforcando a outra até desmaiar. Meu, vou falar pra você, essas crianças de hoje é tudo doida, mano. Olha, nós jogava bola na minha época, apertava a campainha, saía correndo. Mas essas crianças de hoje, por causa desses negócios de internet, aí um enforca o outro, segura no peito até a pessoa desmaiar. Eita. Né? Eu não sei o que esses molecada tá querendo da vida não, hein? Depois fala que pai e mãe batia, que isso, aquilo, outro. Não tô falando que, né? Isso aí tá certo, mas... Qual que é pior? Enforcar o cara até desmaiar ou levar uma chinelada da mãe? Alexandre Senta, Heitor, comenta sobre esse assunto aí. Uhum. E uma boa semana para todos. Que a semana de vocês seja toda bem abençoada mesmo, viu? Porque Tomara. É o que a gente tá precisando. Muito. Amém. Valeu. É que a chinelada da mãe não é garantia de que esse garoto não vai enforcar o coleguinha também do portão para fora de casa, né? A gente vive realmente um momento muito, muito complexo, muito complicado e que para quem tem filho pequeno deve ser realmente mais preocupante ainda. Na semana passada, a Rádio Bandeirantes entrevistou
lá no Manhã Bandeirantes de São Paulo, uma entrevista ao vivo com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Nath. Ele dizia que há uma investigação de que os ataques a ônibus que estão acontecendo com frequência, de pedrada, de vandalismo, eles fazem parte de um desafio da internet. Oh, meu Deus. De gente que se junta para dizer, vou pegar o busão tal que passa ali no bairro X. Agora, a culpa nunca é da internet, eu entendo. A culpa é de quem não sabe fazer uso de uma comunidade onde você se aproxima de coisas boas, onde você tem o mundo inteiro na palma da sua mão para você buscar conhecimento, mas não há um incentivo também para que as pessoas busquem conhecimento. Então, acho que a educação, ela passa por mostrar que você tem que ter acesso à internet, mas que você tem coisa muito boa na internet. E filtrar aquilo que é ruim, aquilo que não serve para absolutamente nada. Mas eu não sei se é coisa de geração apenas. Eu acho que o ser humano sempre teve suas idiotices. Agora elas estão mais evidentes porque elas são gravadas e postadas. Só que quem posta se orgulha dessa bizarrice. É esse o ponto que me preocupa. Por isso que eu falo da idiotização. Às vezes, o que antes era uma coisa de, meu Deus, que vergonha, olha o que o cara tá fazendo. Agora não, ele grava, filma e tem um monte de gente que aplaude, dá risada e incentiva essa baboseira. Mais uma mensagem de áudio aqui do nosso ouvinte nesta manhã. Engraçado, né? O agro, ele recebe vários benefícios do governo. Agora vai impactar no preço das coisas. Esse agro é meio sem vergonha, né? Porque recebe vários benefícios do governo, ajuda, aí quando cobra imposto, impacta no preço, no preço dos alimentos. Tandy Negrão. Hoje me chamou a atenção, Tandy, meus amigos da Rádio Bandeirantes, uma reportagem publicada pelo portal UOL, assinada pelo jornalista Vanderlei Preite Sobrinho. A manchete diz o seguinte: sem IOF, Haddad quer cortar super salários. Mercado prefere mexer no salário mínimo. Então, segundo a reportagem do UOL, a derrota do governo Lula com a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras pelo Congresso na semana passada diminuiu as opções do ministro Fernando Haddad, que é o responsável pela pasta da Fazenda. Então, veja o seguinte, o que nos próximos dias deve ter de avanço na discussão. O mercado financeiro, que é uma entidade que ninguém encontra CNPJ, que ninguém encontra uma pessoa física para falar quem é o mercado financeiro, é aquela nuvem que está no ar, é aquele fantasma que está no ar, mas que é o que toma decisões nesse país, tanto para quem está no governo federal quanto para quem está também no legislativo. O tal do mercado financeiro defende um salário mínimo sem aumento real. Desde 2023, o salário mínimo é corrigido pela soma da inflação de 12 meses, determinados em novembro, mais o percentual do crescimento do PIB. Então o mercado entende que precisa estagnar o crescimento do salário mínimo. Desvincular do salário mínimo os reajustes de benefícios sociais. Limitar o aumento dos investimentos em saúde e educação. Nova regra da Previdência. Aqui é interessante a gente prestar atenção. Quando se fala em mudança na Previdência, você acha que é para facilitar a vida do aposentado? 6 anos após a última reforma, a necessidade de uma nova mudança nas regras volta a ser defendida. As discussões consideram o envelhecimento acelerado do brasileiro, cuja expectativa de vida chegou a 76,8 anos em 2025. Com a população envelhecendo, o trabalhador precisará contribuir ao INSS por mais tempo. Só que o mercado não aceita esse trabalhador depois dos 60 anos. 62 anos, ele já é chutado para escanteio, só que ele vai ter que trabalhar até quando? 68, 70 anos para conseguir ter um fim de vida digno, minimamente, com tudo que ele já pagou de imposto? E por fim, reforma administrativa. É o que está na reportagem do UOL como as soluções do mercado. O que defende o governo? Reduzir os super salários. Menos repasse para a educação básica. Também não é o caminho, né? Que aí você compromete as futuras gerações com um repasse diminuído em educação básica. Corte nos incentivos fiscais para empresas. Novo sistema de aposentadoria militar. O déficit da Previdência Militar é proporcionalmente maior do que o do INSS inteiro. Sabe com quantos anos
é a idade mínima para o aposentado militar? 55 anos. E o aposentado ou pensionista, no Brasil, se aposenta muito mais tarde do que isso. Então, existe essa disputa de poder em que o mercado sempre ganha. O mercado sempre leva melhor. Não importa se o governo é de esquerda, se o governo é de direita, o mercado sempre ganha essa disputa. Heitor, em qual momento nós, como cidadãos, a gente consegue interferir nisso? De, olha, a gente tá vendo, a gente tá olhando, a gente não tá gostando, a gente gostaria que fosse diferente. Só na urna? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. É duro, né? Porque são 4 anos à frente, os quais... Sem garantia nenhuma de que aquele representante que, durante a campanha, gritou a 4 ventos que vai te defender, realmente vai te defender. Exatamente. Mas é o caminho que nós temos. Ficar nas mãos de quem a gente escolhe como nosso representante. 11h09. Falando nisso, hoje tem um dia importante na Câmara Municipal em Campinas. Mas antes, Nath Luquez, chegou uma informação agora a respeito da Carteira Nacional de Habilitação. Tem uma novidade por aí. Vai ter CNH gratuita para algumas pessoas? Exatamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou recentemente a lei que permite a possibilidade de tirar CNH de forma gratuita para parte da população. Conforme o site do governo federal, estão aptas, então, as pessoas, até seu nome inserido nesse CAD único, pessoas que façam parte de famílias que vivem com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, famílias com renda acima desse valor podem sim ser cadastradas para participar de programas ou serviços específicos. Então, entre os programas que utilizam o CAD único estão Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, isenção de taxas em concursos públicos e de jovem, Carteira do Idoso e Minha Casa Minha Vida. Mas afinal, de onde que vem esse dinheiro para custear a CNH gratuita? Esse custeio dos processos de habilitação de condutores de baixa renda será pago com parte da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito. Então, as outras partes do valor por lei devem ser usadas em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização, renovação da frota e educação de trânsito. A isenção de custos para candidatos deve englobar desde os exames médicos, psicotécnicos, passando pelas aulas teóricas e práticas, até aí sim a realização da prova e a emissão da carteira. A pergunta é, quando que começa a valer a CNH gratuita? Então, a lei começa a entrar em vigor no Brasil em 11 de agosto, 45 dias após a publicação. 11h11, a Câmara Municipal de Campinas hoje vai votar o relatório final da comissão processante que apura uma eventual prática de infrações político-administrativas durante a fiscalização no hospital praticada pelo vereador Vini Oliveira do Cidadania. Contextualizando, a médica Daiane Copessini entrou com o pedido de abertura de comissão processante, que é o caminho para a cassação de mandato, por conta do dia 1º de janeiro deste ano, quando o vereador já empossado, horas antes empossado, Vini Oliveira, entrou no hospital Dr. Mário Gatti, onde essa médica prestava serviço de saúde no plantão noturno, realizando filmagens expondo a conduta de servidores municipais e dos pacientes que estavam no pronto-socorro. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, além da própria médica autora da denúncia. Uma semana depois foi ouvido o vereador Vini Oliveira e outras testemunhas que foram os auxiliares, os funcionários do vereador que estavam gravando e que entraram com ele no hospital Mário Gatti. Após esses depoimentos todos, o vereador Nelson Osseri, que votou pela abertura da comissão processante e foi escolhido na votação também, entre eles, primeiro no sorteio, depois num acordo entre os vereadores membros da comissão, como o relator da comissão, ele decidiu pelo arquivamento e o relatório conduz para esse arquivamento. Vamos ouvir o argumento principal do vereador do PSD, relator da comissão processante, para dizer que não há elementos para a cassação de Vini Oliveira. Este relator chegou à conclusão de que o presente processo merece arquivamento e o mandato do vereador Vini deve ser preservado, não havendo motivo suficiente, neste caso concreto, apresentado para a sua cassação. Inicialmente, é imprescindível reconhecer a importância, com respaldo constitucional e legal, da fiscalização dos serviços públicos de saúde por parte dos parlamentares. O papel do vereador enquanto representante eleito pelo povo é justamente exercer o controle social, fiscalizando a qualidade e eficiência dos serviços públicos, sobretudo na área de saúde, que é um direito fundamental de todos. Assim,
Esse exercício, mesmo que por vezes incisiva, é uma atribuição legítima e necessária do mandato do parlamentar. Com efeito, é inegável que os serviços de saúde municipais, como um todo, no país, atualmente enfrentam dificuldades e insuficiências que afetam diretamente a população. Inclusive, isso foi referendado pelas testemunhas de acusação na data de 12/6/25, através da senhora Adriana Leal dos Santos e pelo senhor Rafael Henrique Eloy Silva, que trabalham diretamente no Hospital Mário Gatti e estavam presentes na data dos fatos. A realidade de um sistema de saúde, não raras vezes precários, demanda atenção e ações corretivas por parte dos representantes popularmente eleitos. Nesse contexto, a atuação do vereador denunciado, com apenas 22 anos de idade e no seu primeiro dia de mandato, totalmente inexperiente e ainda imaturo, ao ingressar no Hospital Público Mário Gatti, realizar uma fiscalização considerada por alguns como desmedida e um pouco exagerada, deve ser interpretada também à luz da necessidade de melhorias no setor, e não apenas como uma conduta ilícita ou passível de cassação. Aquela ação realizada pelo vereador Vini e seus assessores, possivelmente inadequada, realmente não produziu melhorias efetivas ou concretas na gestão do hospital ou na conduta dos serviços públicos. É fato que o movimento pode ter causado alguma exposição indevida da médica denunciante, a senhora Daiane, ao viralizar nas redes sociais do parlamentar. Tanto que a própria denunciante já ingressou com medidas judiciais, criminais e cíveis contra o denunciado, conforme relatado no seu depoimento para essa comissão processante na data do 12/6/25, no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Outro sim, a atuação do parlamentar, embora inapropriada em alguns aspectos, não pode ser vista como motivo suficiente para justificar a violenta cassação de um mandato popular legítimo. Esse é o vereador Nelson Ossiri, relator da comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. O segundo a votar foi o vereador Nick Schneider, que desde o início era contra a abertura da comissão processante. Sorteado para os trabalhos de apuração, fez o trabalho dele nas duas sessões que ouviram acusação primeiro, defesa depois, e manteve o que para ele já deveria ser desde o início, o arquivamento por parte da Câmara Municipal da denúncia feita pela médica do Mário Gatti. Eu já me posicionei contrário à abertura, exatamente por ter essa mesma visão relatada agora há pouco. Não desconsiderando tudo o que aconteceu, não desconsiderando a dor que a denunciante nos trouxe e sentiu, mas nunca me passou pela cabeça a possibilidade de cassação em decorrência do que eu vi, né? Respeito a posição dos colegas que decidiram pela abertura da comissão processante, mas eu vi que foi um erro, na minha opinião, um erro. Trouxe para essa casa algo desnecessário, quando, na verdade, eu acredito que esse tipo de denúncia deveria entrar pela casa através da corregedoria e ali aplicar o código de ética, que tem penas proporcionais ao relatado. E tendo em vista esse posicionamento, durante da aceitação da denúncia, da votação da aceitação por parte da comissão, novamente fui contra. E o meu relatório traduzia muito do que foi falado aqui pelo relator, pelo vereador Nelson Ossiri. E fico feliz que ele também teve esse posicionamento, porque eu acredito que nós estamos fazendo justiça. Justiça com o que realmente ocorreu, com a verdade. E espero que os nobres pares entendam dessa maneira. E aqui não é a defesa do vereador Vini, mas a defesa da instituição e de um mandato popular, nesse caso um mandato, o segundo vereador mais votado da cidade, ainda que fosse o 33º mais votado, mas também há de se considerar isso. Então, fico feliz com esse relatório, porque eu sinto que foi feita justiça por parte do nobre relator, o vereador Nelson, a quem muito respeito, acato e concordo com o relatório. Vereador Nick Schneider, portanto, a favor do arquivamento. No dia em que a comissão foi aberta, dia 23 de abril,
Dos 33 vereadores, e nesse caso o presidente da Câmara vota também, diferente das votações normais, comissão processante, todo mundo vota. Somente um vereador estava ausente, que era o vereador Carlinhos Camelô, do PSB, não compareceu à sessão. 9 vereadores votaram contra na ocasião. Benê Lima, do PL, Felipe Marquese, do PSB, Herbert Ganem, do Podemos, Luiz Iabico, do Republicanos, Marcelo Silva, do PP, Nick Schneider, que manteve o voto agora na comissão processante, Rodrigo da Farmadic, do União Brasil, o próprio Vini Oliveira e Zé Carlos, vereador do PSB. O único voto a favor da cassação do mandato de Vini Oliveira na comissão processante foi da vereadora presidente da comissão, a Mariana Conte, do PSOL, que usou os seguintes argumentos para defender a cassação de mandato do colega parlamentar. E de antemão adianto que sim, a conduta do vereador Vinícius de Oliveira configura inequívoca quebra de decoro parlamentar, posto que a partir da autoridade e das prerrogativas conferidas a um parlamentar regularmente eleito, abusou de sua autoridade, intimidando funcionários do Hospital Mário Gatti a fornecer informações protegidas por sigilo legal, acessou áreas do hospital sem autorização dos profissionais responsáveis, produziu conteúdo cuja verdade foi intencionalmente distorcida para prejudicar a honra da denunciante e potencializar as visualizações e engajamento do conteúdo. Não realizou nenhuma ação concreta de encaminhamento dos fatos narrados para apuração competente e agravou a crise da saúde, jogando a população contra os profissionais de saúde. Portanto, não se trata de exercício regular de fiscalização. Houve ofensa à denunciante, comprovada por vídeo publicado pelo próprio denunciado, com a máxima vênia. É um ultraje à inteligência desta casa afirmar que os termos referentes à prática de estelionato eram genéricos e que a denunciante realizou um ato de uma autoexposição e que o parlamentar é vítima de perseguição. Isto só confirma a completa ausência de compromisso com a verdade e com o decoro que se exige de uma autoridade, que mesmo em sua defesa permanece culpabilizando a vítima e reafirmando mentiras proferidas nos seus vídeos sensacionalistas e ofensivos aos servidores que apenas contribuem para a precarização do serviço público. Das informações falsas inseridas no vídeo. Da prova apurada nos autos, se verifica que no momento da edição do vídeo, o vereador possuía uma série de informações extremamente relevantes que foram omitidas propositalmente. O conteúdo do vídeo postado pelo parlamentar contém uma série de informações falsas, publicadas de forma proposital e consciente, e constituem um ataque direto aos profissionais da saúde. Não se trata de um procedimento de fiscalização, se trata de um procedimento que constitui um ato de violência psicológica e um evidente abuso de autoridade. Já no primeiro vídeo, ele inicia com a seguinte frase: "Eu sou o vereador, a autoridade aqui sou eu." É sabido que a violência contra a mulher é, infelizmente, algo corriqueiro que deve ser combatido. No caso concreto, além de existir a violência psicológica narrada contra as ameaças grotescas e infundadas, seja da comunicação da polícia para apurar crime de estelionato, ou conforme narrou a denunciante, a ameaça de perda do CRM e do procedimento ético junto ao CREMESP, a violência foi potencializada na rede social com milhares de visualizações através do engajamento gerado nas redes sociais com o compartilhamento do vídeo. E que não se alegue que a conduta não foi direcionada à mulher por sua condição de gênero, pois pelo conteúdo do vídeo é possível perceber com clareza a diferença de tratamento da Dr. Rafael e as doutoras Daiane e Mariana. Vejamos que o vereador afirma apenas uma médica que estaria trabalhando, no caso da doutora Rose. Nesse sentido, pois a afirmação do Dr. Rafael também estaria ausente, o que não é um fato, pois foi confirmado que ele estaria na sala vermelha do hospital. Ocorre que a representação de imagens trazidas demonstra o conflito direto com a doutora Daiane, sugerindo que ela estaria praticando estelionato e que o Dr. Rafael é apresentado como responsável do setor que teria autorizado o acesso à informação. Tudo isso demonstra a misoginia implícita na mensagem veiculada. Afinal, foi direcionada dolosamente a uma mulher. Esse o discurso da vereadora Mariana Conte, presidente da comissão processante, na leitura do relatório do vereador colega dela de bancada, o colega dela de parlamento, o vereador Nelson Ossi. O que acontece a partir de agora?
O relatório vai ser votado em plenário na Câmara Municipal hoje, na sessão marcada para iniciar às 6 horas da noite. Para o vereador ser cassado, ele precisaria ter 22 votos contra o relatório. Você já ouviu aquela frase, siga o relator? Uhum. Geralmente é associada a votações políticas. Dificilmente um colegiado vai radicalmente contra um relatório. Então hoje está muito cômodo para os vereadores dizerem, olha, vou votar pelo que o relator... Ele apurou, ele ouviu os depoimentos, ele entendeu que não tem processo de cassação. Vou te dar até o placar. 27-6, se todos os vereadores estiverem presentes. Minha leitura, tá? Minha leitura é de que os únicos votos contra o relatório serão os 3 votos do PT, os 2 votos do PSOL e 1 voto do PCdoB. No mais, todos os outros vereadores devem seguir o relatório. Porque para a base do prefeito Dário Saad na Câmara, o recado foi passado. Vini Oliveira, você é um vereador eleito de um partido que apoiou o candidato Rafa Zimbaldi. Ele é meio que um voto à parte, ele é um cara que corre sozinho. Dos 33 vereadores, ele não tem uma base, não tem outro vereador do Cidadania, ele não é base, mas ele também não é oposição, porque ele não anda de braços dados com o PSOL, pelo contrário, ele tem muitos inimigos do lado da esquerda, mas ele também não é governo. Então foi meio que a base dizendo, dá uma acalmada, sossega um pouco, vai devagar, pisa leve, chega pisando leve aqui na Câmara dos Vereadores. Só que essa postura dos vereadores hoje vão ter que ser mantidas como uma coerência. Porque o argumento dos parlamentares que votaram a favor da abertura da comissão processante contra Vini Oliveira é de que a função da Câmara é investigar. A gente vai abrir para apurar os fatos. Depois a gente vê o que aconteceu. Hoje, a Câmara Municipal de Campinas vai votar um pedido de abertura de comissão processante contra Zé Carlos. Então, o presidente da Câmara, que firmou um acordo de não persecução penal, famosa delação premiada, em que admitiu ter pedido propina ao Ministério Público. Ele admitiu isso ao Ministério Público, mas pediu propina, detalhando que o dinheiro que não teria sido pago seria para ele próprio. A Câmara Municipal recebeu das mãos de um advogado um pedido de abertura de comissão processante. E obrigatoriamente vai ter que hoje votar a favor da abertura da comissão processante. Ou não. Então, os vereadores da base do governo que votaram a favor da abertura da comissão processante contra Vini Oliveira, hoje tem que manter o mesmo discurso de coerência para vamos abrir uma investigação e daí pra frente a gente vê o que acontece depois. Porque senão, como é que vai ficar a cara de quem usou o discurso para um vereador que não é aliado, não é inimigo, mas não é aliado, e outro para quando o vereador é diretamente aliado? E o vereador Vini Oliveira, que desde o início teve Zé Carlos como um vereador que votou contra a abertura da comissão processante, vai manter o discurso agora de quem vai lá na Câmara fazer acontecer para fiscalizar, ou depois desse chacoalhão que levou, também vai tirar um pouco o pé? E os vereadores da esquerda que vão, muito provavelmente, votar a favor da abertura da comissão processante contra Zé Carlos, como é que vão explicar eles terem votado contra a abertura da mesma comissão processante quando as denúncias surgiram lá atrás? Veja como a política ela é complexa, Nath Luquez. Mas você acha que essa complexidade, eles ligam para estarem ou serem hipócritas em algum momento? Bom, se ano que vem tivesse eleição para vereador, o discurso ia ter que ser mais dentro daquilo que se espera de um ano eleitoral. Agora, a gente vai ver hoje à noite. Veremos. Até porque muitos deles serão candidatos a deputados federais ou estaduais no ano que vem. E muito político aposta no fato de... ninguém tá vendo. E na hora que for votar, ninguém vai lembrar. Estamos em 2025, a próxima eleição para vereador é 2028. Até lá, muita água vai rolar. Mas a gente vai acompanhar sim hoje à noite. E amanhã a gente conta o resultado para você aqui no Manhã Bandeirantes. E a Nath Luquezzi volta daqui a pouco, 1h30 da tarde, dentro do Band Mulher,
ao lado da Lari Lopes, com quais atrações na edição de hoje? O programa hoje está bem interativo, férias chegando, né? Hoje, primeiro dia de férias da criançada, e para deixá-las mais animadas, a gente vai preparar juntos um presente aí pro Dia dos Pais, e também teremos receita, uma espaguete italiana que vem naquela crosta de queijo, ai meu Deus do céu, e além de todas as fofocas do mundo dos famosos, porque finalzão de semana foi pesado. Eu trago para vocês tudo à 1h30 da tarde. Pra gente finalizar, eu quero dar um último recado pra você. Quem é gestor vai concordar comigo. Se contrato falasse, seria incrível. Aí ele ia avisar quando tá pra vencer e poupar dor de cabeça. Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. Ela, gestora da Fundação Fundo Brasil, uma instituição do terceiro setor, contou pra gente que pedia um tempo danado para descobrir a situação de um contrato. Precisava fazer consulta em 10 lugares e em sistemas diferentes. Hoje, usando os módulos Compras e Gestão Eletrônica de Documentos do WK Radar, ela encontra todas as informações com um filtro. Valor? Vencimento? Histórico? Fornecedor? Qualquer que seja o filtro, tá tudo lá num lugar só. E não tem mais surpresas. O sistema avisa quando um contrato tá para vencer e ela ganha tempo para focar no que realmente importa. Quer ter mais tempo para transformar vidas? Acesse wk.com.br. wk.com.br. Aqui na nossa região, você pode ter o WK Radar procurando a Inovar ASC. O telefone é o 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Santa Casa de Campinas vai começar amanhã um novo serviço de oncologia em parceria com o Centro de Oncologia Campinas. A ação promete ampliar o acesso a tratamento de câncer na cidade e na região, com atendimento a pacientes de convênios, pacientes particulares e servidores estaduais, além da expectativa de extensão futura ao SUS. Os atendimentos médicos acontecerão na Santa Casa, enquanto os tratamentos de quimioterapia e radioterapia seguirão sendo realizados no Centro de Oncologia. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, em um ano, os casos de câncer atendidos em Campinas aumentaram 26%. A parceria também inclui equipes multidisciplinares com médicos especialistas, nutricionistas e psicólogos. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Santa Casa de Campinas vai começar amanhã um novo serviço de oncologia em parceria com o Centro de Oncologia Campinas. A ação promete ampliar o acesso a tratamento de câncer na cidade e na região, com atendimento a pacientes de convênios, pacientes particulares e servidores estaduais, além da expectativa de extensão futura ao SUS. Os atendimentos médicos acontecerão na Santa Casa, enquanto os tratamentos de quimioterapia e radioterapia seguirão sendo realizados no Centro de Oncologia. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, em um ano, os casos de câncer atendidos em Campinas aumentaram 26%. A parceria também inclui equipes multidisciplinares com médicos especialistas, nutricionistas e psicólogos. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes.
Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.